Olá, amados irmãos e irmãs, nessa experiência da festa de São Tarcísio, venho fazer não só parte e menção da vida com vocês, mas sentir honrado de estar presente ao vosso meio. Ora, quando ouvimos, falamos de São Tarcísio com muito carinho, muita apreensão, nós precisamos sempre ter um olhar para a espiritualidade eucarística que emana do coração de São Tarcísio. Nessa experiência de olhar sempre a Eucaristia e atravessar todos os desafios da vida, se torna algo oportuno para o nosso coração. Sempre temos que lembrar que nossa vida tem problemas, dificuldades e desafios. E para onde nós temos que olhar? Para a Eucaristia como São Tarcísio. A gente encontra São Tarcísio diante dessa realidade, o pão eucarístico, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um pão-palavra, ou melhor, chamado Dabá, a palavra viva no meio de nós, Jesus Cristo. E isso evoca muito para o nosso coração, para a nossa vida. Por fim, quando a gente olha para São Tarcísio, ele nos remete a alguns textos antigos. Textos que estão no Evangelho, que fala para nós sobre a questão de andar sobre as águas. Mas a primeira coisa a gente tem que sentir que a água não é um lugar fácil, a água não é um lugar de boas situações. Por mais que a gente tenha o batismo, a água foi o instrumento utilizado para causar o dilúvio, que devastou então a face da terra. Mas Noé saiu da arca com a nova humanidade para povoar a vida e a terra, os novos animais, com tudo. A água é o sinal de que as galéias vêm cheias de soldados romanos e fazer prisioneiros as pessoas. A água é o sinal de que os marinheiros vão para a pesca e, tendo uma tempestade, não voltam. A água, como se diz aquele ditado, o mar não está para peixe, e quando não tem peixe precisa mudar de região. Então a água é o lugar dos problemas. Quando nós ouvimos o texto dizer que os discípulos navegavam e à noite remavam contra a maré porque o vento era forte, a tempestade os impedia, e Jesus vem andando sobre as águas, e quando Jesus chega a um ponto, eles se assustam, pensam que é um fantasma. Jesus se pronuncia como eu sou. E aí a experiência é belíssima, porque o próprio Pedro, que é o nosso Papa, chefe da igreja, vai dizer: Senhor, me faça que eu vá até você, caminhando sobre as águas. E Jesus diz: se você tem fé, pode vir. Olha, interessante, a medida foi a fé. E a fé é para estar acima dos problemas, caminhar sobre as águas, como a gente acabou de ver, são os problemas, estar acima dos problemas e caminhar sobre eles, você precisa ter fé. Tarcísio teve fé. E nessa experiência de São Tarcísio é belíssima, porque liga de Pedro. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas a pergunta é, como é que um pescador se afoga? Porque o texto diz que ele se afogou, não diz que ele se afundou. Porque ele sabe nadar. Todo pescador não se afoga porque sabe nadar, tem coragem, atravessa o mar nadando, a nado. Mas Pedro se afogou para dizer para nós, o mais esperto dos espertos, o maior entre todos, se afogou. Para dizer, então não vale ter conhecimento, não vale ter uma inteligência. O que vale é o que há? A fé. Se você tem fé, você pode andar sobre as águas. E aí a gente pergunta, o que fez Pedro então perder naquele momento o olhar sobre Cristo? Porque era todo momento olhando para a pessoa de Cristo. O que fez perder foi a distração. Diz que uma brisa leve, mansa, suave passou por ele. Ele olhou para trás e se afogou. Por isso, tomem cuidado com essa realidade, pois São Tarcísio traz imprimido no coração essa leitura espiritual.
Eu vou olhar para a Eucaristia com a minha fé, porque eu não vejo um pedaço de pão, mas eu vejo o próprio Cristo Jesus, que me faz andar sobre todos os problemas, me faz andar sobre as águas. E se baixar uma brisa, eu sentirei o frescor no meu rosto, mas continuarei tendo fé. Por isso, lembre-se, caros irmãos e irmãs, distração em cima da nossa fé é o que mais tem nessa vida. É por isso que São Tarcísio, embrenhado dessa espiritualidade, não perde esse elan vital, essa realidade de estar junto com Deus e andar sobre as águas. Por isso a proposta é: ande sobre as águas. Viva essa espiritualidade do coroinha, que é amigo de Deus. Então ele se torna uma porção santa no meio das pessoas, como São Tarcísio. Mas o que o coroinha precisa? Da fé, para estar sempre olhando para Jesus e andar sobre as águas. Porque senão, torna-se tão complicado quando nós nos afogamos. Por mais que digam que este é o bom e o melhor coroinha, vai sofrer com a falta de fé. Por isso, seja munido de uma fé. Olhe constantemente para Cristo. E como é que olha para Cristo Jesus? Se levares um tapa na face, dê a outra. Então não seja arrogante. Não passe por cima das pessoas, mas reconheça a bondade do seu coração. Perdoa 70 vezes 7. Não guarde rancor em sua vida, pois isso são distrações muito pesadas em nossa vida. Mas perdoa 70 vezes 7. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E use as palavras de Santo Agostinho. Não há maior amor que dar a vida pelo próximo. Então vá amar as pessoas. Ame seu pai e sua mãe. Ame as pessoas da igreja. Ame o seu coordenador. Eu tenho que gostar deles? Não, precisa amar. E se respeitar já é amar, então comece respeitando. Precisa cada vez mais dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem pão. A quem falta pão, desculpe. Por isso não perca esse horizonte, coroinha. Não deixe a amargura do coração tirar a possibilidade de fazer caridade para as pessoas. Porque só assim, você olhando para Jesus, você vai estar acima. Então descubra que a Eucaristia é a presença do Senhor Jesus, que é sacramento. Então descubra que as pessoas que estão ao seu redor são sacramentos. A quem desses menores você fizer, é a mim que você está fazendo. Ou como ele próprio diz, o mestre: a quem recebe esta criança, recebe a mim, e quem me recebe, recebe o Pai. Por isso, caro coroinha, você que está sempre diante do altar, não deixe de olhar Jesus. A Eucaristia vai se fazer sacramento em todos. Por isso, cuide das pessoas. Há uma experiência belíssima que eu gosto de Santa Liduína. Ela ficou tetraplégica depois de um acidente. E ela se irritou porque ela falou assim: Deus, como é que eu sou da igreja, eu faço tudo por você e você me deixou nessa condição? E ela fechou os olhos e perguntou para Deus. Quando ela abriu os olhos, ela disse: agora eu sei o que Deus quer de mim. Sacrifício. Ela passou 7 anos rezando pelas pessoas e os milagres acontecendo. Por isso, coroinha, não deixe de rezar para que os seus olhos não se afastem da visão do Cristo Eucarístico. A Eucaristia diz para nós: fazei isto em memória de mim. Então faça tudo o que ele disse para você, até o fim de reconhecer: não há maior amor que dar a vida pelo irmão. Que esta festa de São Tarcísio coroe vosso coração com essa espiritualidade de olhar sempre para a Eucaristia, atravessar os vossos problemas, colocando em prática a vida sacramental. Que o bom Deus, através da intercessão de Santo Agostinho, vos ajude cada vez mais nessa vida e vos cubra de graça e bênção. Paz e bem.